E vamos agora a um alerta que interessa a toda a família. Será que a rede de proteção que você tem na janela ou na varanda é segura? Aguenta impacto? Será que ela está bem instalada? Preste bem atenção. Apesar da aparência jovem, Marcelo já teve uma neta. Ele conta o que aconteceu com um bebê de 6 meses, segunda-feira passada. A minha filha foi para a cozinha preparar alguma coisa para ela comer, esquentar a mamadeira ou a sopa, não sei bem o que era. E o meu genro pegou ela e foi brincar um pouco com ela. Foi para a varanda para poder ficar numa área mais agradável para ela. Que era mais fácil ela se acalmar. No momento ele estava segurando ela botou, de repente, apoiou os pés na barriga, né, dele e impulsionou para trás. Primeiro o bebê teria ficado preso entre a rede de proteção e a grade, mas acabou caindo do 7º andar desse prédio, na zona norte do Rio. Correram com ela para fora do prédio, conseguiram parar um carro, alguém parou, não sei, e levaram ela para o hospital. A menina chegou a ser reanimada pelos médicos, mas não sobreviveu. Os pais não quiseram gravar entrevista. O pai do bebê chegou a ficar preso 2 dias e agora vai responder processo por homicídio culposo. Ou seja, no entender dos policiais, ele foi imprudente ao ficar com a filha na varanda, mesmo com a tela de proteção. Acreditamos aí pelos depoimentos dos avós da criança que o garoto, o adolescente, era um bom pai, mas, a meu ver, a imprudência aí está clara. O caso levanta uma preocupação. Até que ponto as redes de proteção são seguras? A pedido do Fantástico, o presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia fez uma blitz em prédios do Rio de Janeiro. O primeiro apartamento já achou um problema, a distância entre os ganchos. Ele recomenda que ela seja menor que 30 centímetros e surgiu uma dúvida. Eu gostaria de saber do senhor qual o tempo ideal de chamar uma pessoa para verificar a situação da rede. Neste caso, a gente recomenda que pelo menos a cada 2 anos seja feita uma revisão por uma firma especializada, por um profissional especializado. Em outro apartamento, um caso ainda mais grave. A gente vê aqui que ela rasga com a maior facilidade, né? Mas, olha só. Aqui a gente percebe aqui, ó, toda ela está cedendo, né? Tem mais o que fazer com essa rede. A rede deste outro morador também está danificada, culpa da cachorrinha. Se a criança entrar por aqui, não tem como, daqui ela passa. Outro detalhe importante é a fixação nos ganchos. Em cada um é preciso ter um nó. Olha só, isso aqui sai, qualquer criança faz isso. Olha o espaço que fica. O Fantástico também fez o teste em Maceió. Aqui o engenheiro chama atenção para a rede estar sem brilho, o que indica que está velha. Todo produto que fabricado tem vida útil. Somente esse que está sujeito às intempéries, ao sol, à chuva. Ferrugem também é um risco. Os grampos estão enferrujados, não tem resistência mais. As condições deles estão... Aqui tem que trocar, não tem mais. Todo enferrujado. E é o consumidor quem deve ficar atento a essas recomendações. No Brasil não há regras, embora já tenha sido feito um pedido à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O Inmetro já solicitou à ABNT, que se comprometeu, no início desse ano de 2010, desenvolver 2 normas. Uma para avaliar o desempenho da rede em si e uma outra para avaliar a instalação da rede. Escolher uma rede feita com um bom material é importante. Fizemos um teste com uma rede de polietileno, material indicado pelo Conselho de Engenharia. Um pedaço com 5 partes é colocado no aparelho que puxa a rede para cima e para baixo. Resultado, ela suporta a pressão de 500 quilos por metro quadrado. Segundo o presidente do Conselho de Engenharia do Rio, isso é mais do que suficiente para suportar o peso de uma pessoa em um teste feito numa varanda de verdade. O Fantástico acompanhou o trabalho na casa de Tatiana, grávida de gêmeas. Como a gente vai saber se esses ganchos estão bem instalados, que não vão soltar no momento que alguém fizer uma pressão? Olha, é importante você fechar os ganchos, bater com o martelo, né, e fechar os ganchos para que essa rede não saia. Os ganchos, eles devem ser virados para dentro também, né, de acordo com a instalação da rede.
porque se esses ganchos tivessem virado para fora e não forem fechados corretamente, a facilidade de abrir essa rede é muito maior. E o risco de alguém cortar? A garantia da rede ela não cobre danos causados por cortes, queimaduras ou produtos químicos. Então é bom evitar esses produtos, né, longe da rede. Você podia fazer um teste para nós aí, só para demonstrar a resistência dela? Claro. Ela não arrebenta, não? Ela aguenta bem? Aguenta bem. Com a rede, a gente já não fica tão preocupado como antes. Te dá uma tranquilidade? Me dá uma certa tranquilidade. Tranquilidade que não pode significar falta de cuidado. Mesmo com a rede, é preciso manter as crianças a uma distância segura para evitar uma tragédia como a que houve no Rio. Ela veio ao mundo para dar uma lição de vida muito grande para eles, para nós, eu acredito até que para todo o país com relação ao que aconteceu, e que eles possam viver por ela também uma nova vida.